Olá! Hoje a nossa discussão envolve os elementos da obrigação civil. Quando nós pensamos na obrigação civil, já conhecemos seu conceito, a história da obrigação civil. Fica claro que nós temos, decorrentes do próprio conceito, três elementos. Mas antes de tratar deles, nós já sabemos que a obrigação civil ela tem caráter econômico. Portanto, a prestação ela vai gerar transferência patrimonial do devedor ao credor. Mas um ponto que é salutar lembrar é que nós estamos vivendo na cultura jurídica atual, vigente, ou seja, existe um movimento atual, pensando o direito civil, que ele não, e não só o direito civil, mas que identifica esse ramo do direito que nós estamos estudando, conectado ao direito constitucional. Então, nós chamamos esse movimento de direito civil constitucional. Então, hoje não há como estudar, pensar o direito civil de modo fracionado, de modo isolado, sem conectá-lo ao direito constitucional. Isso quer dizer que, com base na dignidade humana e nas três ramificações dessa dignidade, identificados como direitos humanos ou, no âmbito constitucional, direitos fundamentais, a obrigação civil ela deve ser pensada com base na liberdade, na igualdade e na fraternidade ou solidariedade. Então, fundamentada nesses três tripés, a prestação poderá ter por base objeto econômico ou valor essencial conectado à dignidade da pessoa humana. Então, essa ideia é balizada, inclusive, pelo enunciado 411 das Jornadas de Direito Civil. Ou seja, quando nós pensamos, por exemplo, no direito a pessoa a uma cirurgia ou a um medicamento para sobrevivência. Então, na realidade, a pessoa que não tenha condições de adquirir aquele medicamento pode requisitar ao município, ao estado, à União, a entrega desse medicamento, com base na dignidade da pessoa humana. Então, o Estado, no sentido amplo, o Estado municipal, estadual, federal, eles devem a entrega desse medicamento ao credor, que é o paciente. Caso não entregue espontaneamente, poderá ser feito mediante ação judicial. Durante algum tempo se discutia, isso é obrigação civil, já que não estamos tratando diretamente de uma questão econômica, mas sim do direito à saúde, direito à vida? Sim, porque nós estamos tratando ali de um valor essencial. Portanto, esse caráter patrimonial do direito obrigacional, ele identifica, sim, o patrimônio, mas também poderá identificar valor essencial inerente à dignidade da pessoa humana. Balizado isso, fica claro, ou resgatando, nós temos três elementos da obrigação civil. Nós teremos sempre dois sujeitos, devedor e credor. Esses dois sujeitos nós chamamos de elemento subjetivo ou elemento pessoal. Esses sujeitos, devedor e credor, podem ser pessoas naturais, pessoas jurídicas ou mesmo entes não personalizados. Então, nós podemos ter uma obrigação civil tratada, por exemplo, entre o condomínio. O condomínio ele não tem personalidade jurídica formalizada. Ele não é uma empresa, ele também não é uma pessoa natural ou pessoa física, como falamos numa linguagem mais comum. Entretanto, o condomínio recebe as taxas condominiais dos seus condôminos para poder fazer a manutenção do prédio, por exemplo. Então, ele é sujeito, ele é credor de obrigações e também é devedor, porque ele tem a obrigação, por exemplo, de manutenção das suas áreas comuns. Então, condomínio, mesmo não sendo pessoa jurídica,
nem pessoa natural, ele se qualifica como sujeito de direito obrigacional. Além do elemento subjetivo, nós temos o elemento objetivo ou material. Então, esses dois sujeitos, o do polo passivo devedor e polo ativo credor, eles se reúnem, se vinculam para que uma prestação seja cumprida, uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Então, justamente essa prestação é o elemento objetivo. E o terceiro elemento que identifica que estamos tratando de uma obrigação civil é o chamado elemento imaterial, também conhecido como elemento virtual, ou seja, o vínculo jurídico. Seria o instituto que conecta os dois sujeitos ao cumprimento dessa prestação, ou seja, a conectividade, o vínculo que reúne os dois sujeitos. Partindo desse elemento imaterial, espiritual ou virtual, que é o vínculo jurídico, nós podemos discutir toda a base da teoria obrigacional e a base da teoria da responsabilidade civil. Então, nós temos, para explicar a conexão ou não desses dois institutos, duas grandes teorias. Uma é a chamada teoria monista e a outra é a identificada teoria dualista ou binária. A teoria monista ou unitária, ela foi identificada, o precursor dela, o nome de maior expoente que defendia essa teoria foi Savigny. E para o Savigny, por exemplo, obrigação civil e responsabilidade civil são um único instituto. Eles não se separam, não se admite bipartição desses dois institutos. Um é conectado ao outro de tal modo que um não existe sem o outro. Savigny identificava essa teoria porque ele imaginava assim, poxa, se a obrigação não é cumprida, a responsabilidade civil já está lá. Não há um instituto sem o outro. É como se nós falássemos de lados da mesma moeda. Falamos de dois institutos que se integram em um só. Essa teoria foi superada, não é adotada por nós no Brasil. No Brasil, nós adotamos a teoria dualista, também chamada de teoria eclética ou teoria mista, também chamada de teoria binária. Essa teoria teve como expoente, como autor que levantou a bandeira discutindo esse tema, o autor chamado Brins. Então, enquanto a teoria monista surge na França, surge na Alemanha a teoria dualista. A teoria dualista é aquela que nós aplicamos no Brasil, porque ela reconhece o direito no direito, obrigação civil como instituto diferente da responsabilidade civil. Portanto, se admite bipartição dos dois institutos. Por essa bipartição, fica claro que me vincula a uma obrigação civil, não paguei, respondo pela indenização ou reparação dos danos decorrentes da minha inadimplência. Então, só nasce a responsabilidade civil a partir do inadimplemento da obrigação civil. Porque se eu paguei, se eu cumpri a prestação enquanto devedora, a responsabilidade civil nem nasceu, nem surgiu. Então, pela teoria binária ou dualista ou eclética, nós temos dois institutos diferentes. E aí se discute, se existem dois institutos diferentes, será que existe obrigação sem responsabilidade e responsabilidade sem obrigação? Existe. Quando nós falamos, por exemplo, de obrigação sem responsabilidade, nós podemos citar uma dívida prescrita. Então, a dívida, a partir do momento que ela prescreveu, ela não gera mais responsabilidade de reparação dos danos ou indenização. Do mesmo modo, nós temos responsabilidade
sem obrigação, que é o caso do fiador. O fiador não tem conexão, não tem vínculo jurídico com o credor. Ele afiança o débito do devedor. Ele não deve ao credor nenhuma obrigação civil, mas mesmo assim ele toma para si uma responsabilidade para a garantia da dívida do terceiro, que é o afiançado. Portanto, também existe responsabilidade sem obrigação. Isso quer dizer que, quando nós pensamos na obrigação civil, nós estamos tratando do direito material, daquele direito concreto que a sociedade vai ter lá no seu cotidiano, no seu dia a dia. Já quando nós estivermos tratando da responsabilidade civil, nós vamos estar olhando na esfera processual, porque vou depender do processo para exigir o cumprimento daquela prestação que não foi adimplida espontaneamente. Portanto, a teoria binária é essa que é aplicada no Brasil. Tem um outro detalhe aqui importante para aqueles que vão participar dos concursos públicos. Quando nós pensamos nessa teoria binária dualista, nesses dois institutos, como a inspiração dos autores foi justamente no direito alemão, muitas questões de concurso, em vez de identificarem a obrigação civil como esse termo, identificam a obrigação civil como Schuld, que é o termo obrigação civil em alemão, visto que o Brins criou essa teoria que nós chamamos de dualista. Já identificam a responsabilidade civil como Haftung, ok? Então, nós já identificamos até aqui que existe Schuld sem Haftung e existe Haftung sem Schuld, ok? O último ponto a tratar aqui no elemento imaterial, já que nós identificamos que a teoria aplicada é justamente a teoria dualista, é que no Brasil, com base no 391 do Código Civil, mais o artigo 5º, inciso 67, parágrafo 2º da Constituição, e também a súmula vinculante 25 do STF, o devedor que não paga, o devedor inadimplente, ele responde através do seu patrimônio e não de modo pessoal. A única exceção no Brasil é o débito alimentar. Ok, pessoal? Terminamos então os elementos da obrigação civil. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, até lá!